capítulo 3. Capítulo 3, são dois versículos. Versículo 8 e versículo 10. Eu vou ler. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Vou ler novamente. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Hoje, meus irmãos, vou levá-los a refletir sobre esse texto. E eu coloquei o seguinte título nesse sermão: porque estava nu, tive medo e fugi. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui agora na tua palavra e refletirmos sobre ela, para falarmos as profundezas do teu conhecimento, aquilo que acalenta a nossa alma e que nos ensina a viver conforme tu queres que o homem viva. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos tem dado inteligência para poder, e o espírito de sabedoria para poder entender esse texto, tanto como qualquer outro texto da palavra de Deus, porque só pode ser discernido espiritualmente. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. É o que peço, Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, eu quero levá-los a refletir sobre a nudez, o medo e a fuga. Porque estava nu, ouvindo a voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, nudez, medo e fuga, meus irmãos, são frutos e resultado da distância com Deus, em relação a Deus, do pecado e do erro. E eu quero fazer algumas perguntas, eu quero que os irmãos pensem. Nos fins de tarde da nossa vida, onde temos andado? Porque foi no fim de tarde aqui que Deus perguntou ao homem onde é que ele estava. E no fim da tarde das nossas vidas, se Deus chamar por nós, onde é que nós vamos estar? Com quem nós iremos nos encontrar lá no fim da tarde das nossas vidas? Com Deus ou com a serpente? Queremos que Deus decida por nós ou queremos que a serpente decida por nós? Queremos que Deus escolha os nossos caminhos ou queremos que a serpente direcione os nossos caminhos? Que voz você tem ouvido, meu irmão? A voz de Deus te procurando? Ou a voz de um enganador querendo mostrar para você qual é o caminho a escolher? Se você ouve essa voz, o que é que você tem respondido? O que é que nós temos respondido, meus irmãos, quando ouvimos a voz de Deus? Será que nós temos condições de nos apresentarmos diante de Deus ou também nós estamos nos escondendo? E agora eu vou começar a falar para vocês das características de uma alma que vive longe de Deus. Aquela alma que vive longe de Deus, ela vive nua, com medo e fugindo. Aqui diz: ouvindo a voz do jardim, e porque estava nu, tive medo. Então a nudez gera nele o medo. Mas essa nudez, às vezes as pessoas podem pensar: mas só porque estava sem roupa? Não. Vai além disso. É uma nudez espiritual.
disse: olha, você não deve comer desse fruto que está no meio do jardim. Aí vem a serpente: não, é porque se você comer, certamente você vai ser igual a ele, por isso que ele quer que você coma. E essa foi a primeira demonstração de rebeldia do homem, querer ser igual a Deus. Antes, meus irmãos, a nudez era algo natural, né? Era algo simples. Era algo que não havia nem malícia nem maldade. Não havia nem malícia nem maldade. Era algo que era natural ao homem. O homem caminhava de forma que, para ele, era tão natural como estamos agora aqui vestidos. Ninguém ficava olhando para ninguém com outro olhar com desejo, outro tipo de desejo no coração. Estavam vestidos, estavam como que vestidos. Mas não percebiam, né? Não havia essa maldade, essa malícia dentro do coração do homem. Depois desse fruto, vamos dizer assim, proibido, né, que o texto gosta de colocar esse termo, ou mesmo usar o termo, esse fruto envenenado, o homem começa a descobrir que, ao olhar para alguém que estava nu, havia, na verdade, maldade e dor no seu olhar. Havia vergonha no seu olhar, porque as pessoas se escondem com vergonha. Ainda hoje é assim, né? A gente às vezes chega em lugares muito afastados, as crianças ainda se escondem. Pode ser que hoje não tanto, mas eu lembro que na minha época de adolescência, chegar em lugares próximos daqui, mas mais afastados, cidades rurais, a gente vê as crianças se esconderem. Não passasse assim, por quê? Com vergonha. Essa nudez, meus irmãos, não era uma nudez apenas do corpo, mas era uma nudez causada pelo pecado. Essa palavra que está tão desgastada hoje, porque se usa o pecado para qualquer tipo de problema, quando na verdade o pecado é o estado da natureza do homem. A natureza do homem é uma natureza que vive em pecado. Ela é concebida no pecado, vive no pecado e morremos por conta do pecado. Essa natureza que envolve o homem que não dá para separar. Ou seja, essa nudez não me faz esconder, não me dá a possibilidade de esconder as nossas mentiras, nossas hipocrisias, nossas falsidades, os nossos erros. A nudez aqui faz isso. Ele estava muito teve medo por conta disso. O que acontece com essa nudez? O nosso coração é como se o nosso coração estivesse totalmente transparente nas mãos de Deus. O coração do homem, ele é enganoso ao homem, mas não a Deus. Deus nos vê através do nosso coração como alguém que vê um riacho com água tão limpinha que você vê o fundo do riacho. Então nosso coração, meus irmãos, consta transparente nas mãos daquele que tudo criou. E quantos não tentam enganar a Deus? Né? A gente tem vários exemplos na palavra de Deus. Jonas tentou enganar a Deus. Deus disse: é para você que está à direita e Jonas foi para a esquerda. Fugiu. Deus disse: não, você vai ter que cumprir o que eu determinei, você vai voltar para fazer o que eu determinei. E ele fez a pregação que eu sempre digo, mais mal-humorada, né, da Bíblia, da palavra de Deus. Se arrependam, porque Deus vai castigar vocês se vocês se arrependerem. Mais mal-humorada e mais mal vontade. A gente fica esperando que Jonas tenha pregado 30 minutos, né, falado, subido, emufteado para falar para a multidão. Não. Ele só passava agora, se arrependam que Deus vai destruir essa cidade. Ele falava no coração dele que nem acreditava nisso que queria ver, mas surgiu efeito. Ou seja, nosso coração puxa transparente nas mãos daquele que tudo criou, porque aquele que tudo criou nos conhece. Conhece cada célula do nosso corpo. Conhece pelo nome. Conhece quantas
pensar, conhece quando ele levanta, quais são as intenções do meu coração. Por mais que meu rosto possa mostrar outra intenção, mas ele vê a intenção do coração. Por isso que estamos nus diante de Deus. E a gente vê muita gente querendo viver como se Deus não existisse. Se relaciona com Deus como se houvesse uma relação, na verdade, que não cresça. Vem no domingo, passa o domingo, é uma pessoa. Durante a semana é outra, totalmente diferente. Vive uma vida dissociada. A de domingo é uma e a da semana é outra. Mas, meus irmãos, nós só podemos mudar esse medo, né, essa mudez, se nós, em oração, verdadeiramente buscarmos nos restaurar, nas mãos de Deus. Colocar esse coração nas mãos dele, para que ele restaure, para que essa mudez não nos traga mais vergonha, nem medo. O segundo ponto que a gente tem que observar é o medo. O que é que o medo está causando no homem, ainda hoje? Causa uma coisa que eu chamo de vazio existencial. Esse vazio existencial fez o quê? Com que Adão dissesse assim: eu vi a tua voz no jardim, e porque eu estava lá eu tive medo, e porque eu tive medo eu me escondi. Esse medo gera o quê? Separação. Gera separação e distancia o homem de Deus. Gera separação e distancia o homem de Deus. Antes o homem tinha temor e respeito. Quantos finais de tarde Deus não iria conversar? Adão? Quantos finais de tarde? E Adão apenas tinha o quê? Temor e respeito. Mas agora, quando ele faz o que é completamente contrário àquilo que Deus determinou, ele sente o quê? Sente medo. E esse medo gera distância, gera separação, gera essa não existência como ser humano. A humanização do homem se dá no encontro com Deus. A gente vai ouvir várias formas de pensar no homem, dizendo que o homem se humaniza, se relaciona com o outro, que o homem se humaniza quando ele pode expor a sua forma de culto, ou a sua forma de cultura em relação a qualquer povo do mundo da face da terra. Mas a palavra de Deus diz que o homem se humaniza nesse contato com ele. Ele se descobre como homem. Ele entende-se como homem porque ele descobre o seguinte: primeiro, que ele se rebelou contra o próprio Deus, que ele estava separado desse Deus, ele foi destituído da glória desse Deus, e que agora ele tem como fazer o homem de volta. E se antes havia temor e respeito, agora vai haver só medo. E medo por quê? O homem tem medo porque ele está dentro daquele que tudo vê. Deus é aquele que tudo vê. Nós temos ao redor do mundo vários símbolos que tentam mostrar um olho que tudo vê, por exemplo. Mas aquele que verdadeiramente tudo vê é Deus. Então ele mostra o quê? Que se antes havia temor e respeito e agora resta medo, em 1 João 4,18 ele diz o seguinte: o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. E que amor é esse? Esse amor está personificado em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a saber, em Cristo Jesus. Então, antes havia um medo,
consigo lançar fora todo medo. Por quê? Porque eu posso pegar meu coração e entregar nas mãos daquele que sabe tudo, que vê tudo e que ele tem o melhor para mim e para você. Muitos não conseguem compreender, porque o próprio Jesus disse: olha, naquela palavra do semeador, a palavra de Deus é como uma semente, vai ser lançada e vai cair na terra, vai cair na rocha e vai cair na areia. Cai na rocha, mas não consegue frutificar. Vai cair em algum lugar, vai frutificar, mas vem as aves e come. Ou seja, Satanás vem e tira a palavra de Deus dentro do coração do homem. Por isso que muitos estão buscando Deus de outras formas. E o diabo sabe disso, sabe como desviar a atenção do homem. E ele lança na mão do homem, no coração do homem, na mente do homem, as formas de desviá-lo desse caminho. Por isso que Pedro diz, que João diz assim: olha, se o amor lança fora o medo, esse medo é retirado porque é possível agora entender quem é Deus, conhecê-lo através do Filho. Se procurarmos o Filho e procurarmos a Deus, nós podemos encontrar perdão, meus irmãos. Nós podemos encontrar alguém que vai limpar o nosso coração, que vai nos livrar desse erro, que vai mostrar para nós onde está o erro. E ele vai nos dar tranquilidade e confiança para que a gente possa habitar seguramente nessa nossa existência. Viver essa vida sabendo que se eu não tenho muito, eu posso viver feliz com pouco. Se eu não tenho pouco, eu posso viver feliz com muito. Ou fazer como um poeta diz o seguinte: diz assim, ele diz: dinheiro pouco e o tenho é muito. Então, se você está com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, se você tem muitas posses ou poucas posses, se você tem muita alimentação ou pouca alimentação, se você tem muita saúde ou pouca saúde, você consegue diante de Deus viver, porque Ele limpa o seu coração e faz você compreender que o que mais importante não é só o que está aqui, não é só o que eu consigo ver. Esse aqui é o primeiro passo para a eternidade. Aqui começa a nossa caminhada para a eternidade. E poucos não conseguem entender. Então é preciso que a gente possa habitar seguramente aonde? Naquele esconderijo do Altíssimo, onde uma vez eu preguei aqui para os irmãos, dizendo: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Ou seja, há um lugar que eu posso descansar, onde eu posso me livrar desse medo, onde eu posso me chegar diante de Deus sem medo, onde eu posso chegar para Ele mesmo nu e dizer: Senhor, eu sei que eu não faço o que agrada ao Senhor, mas meu coração está aqui nas tuas mãos. Eu sei que eu vou machucar o Senhor, vou errar outras vezes, mas o Senhor toma o meu coração na sua mão. Então, ele estava nu e teve medo. A nudez gerou medo. E o medo fez o homem fazer o quê? Fugir. Ou seja, o pecado, meus irmãos, nos empurra, nos impulsiona, nos conduz a fugir de Deus. Quando você vê alguém que não quer saber de Deus, é porque o pecado que está nela e que também está em nós as impulsiona para se distanciar de Deus. O ateísmo existe porque o pecado existe. O ateísmo é consequência do pecado. O agnosticismo é consequência do pecado. Pessoas que não creem é consequência do pecado. Elas não conseguem ver porque o pecado impede de tentar entender e ver que há um Deus que criou todas as coisas. E aqui, voltando ao Éden, o texto diz que ele se escondeu aonde? Perguntou a Deus: quem te fez saber que estava nu? E ele, por conta de estar nu, ele fez o que? Se escondeu aonde? Porém, as árvores do jardim. E muitas vezes, meus irmãos,
esconde numa casa, naquele patrimônio que representa tudo na sua vida. Né? Se esconde num relacionamento, se esconde num relacionamento. Então, há várias formas como se esconder de Deus. Se esconder no conhecimento intelectual. Porque às vezes as pessoas acham que o conhecimento intelectual é dissociado da fé. Não, os dois trabalham juntos. Não há como separar um do outro. Quando você separa um do outro, você não consegue compreender quem é Deus. É preciso fé para que eu possa, pela fé, utilizar a minha razão para tentar entender quem é Deus, compreendê-lo, chegar diante dele sem medo. E o interessante é que o homem, muitas vezes, ele vai transgredir essas regras, essas leis estabelecidas por Deus, e ainda quer viver nas benesses que esse jardim que Deus criou pode oferecer. Ele pode ser até um motivo de figuração, onde as pessoas acham que, eu sou filho de Deus e Deus tem que me dar tudo. Quem disse a você que Deus tem obrigação alguma conosco? A maior obrigação que já teve e já cumpriu foi enviar Jesus. Essa foi a maior. Não precisa nenhuma outra. Ele diz assim na sua palavra: primeiro você tem que buscar o reino de Deus, e depois todas as outras coisas vão serão acrescentadas. Ou seja, busca o reino, busca a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então o homem foge porque o homem transgride essas leis. O pecado o impulsiona a se esconder de Deus diante das árvores, como diz aqui o texto. Mas diante, meu irmão, de um Deus criador de tudo, não há espaço para esconderijos. Diante de um Deus que criou tudo, que sabe tudo, que vê tudo, que é onisciente, onipresente e onipotente, na sua onisciência e na sua onipresença, nós não temos como nos esconder. O salmista diz: olha, eu posso ir nos lugares mais altos da terra, eu posso ir nos lugares mais profundos da terra, o mais profundo mar, e eu mesmo assim encontrarei ele lá. É como que alguém que tenta se esconder de Deus e quando chega lá encontra alguém: o Senhor por aqui. Meu filho, para onde você for, você vai me encontrar. Não tem lugar que você possa se esconder de mim. Não há lugar que o homem possa se esconder de Deus. Não há esconderijo perfeito. Não há caverna, por mais secreta, mais escondida que Deus não esteja lá. Então, meus irmãos, para que a gente não precise mais fugir, é preciso o quê? É preciso um coração quebrantado. É preciso um coração despedaçado. Esse coração despedaçado, ele é, além de tudo, transparente diante daqueles que nos criou, e nós temos que pegar ele e colocar nas mãos dele. Dizer: Senhor, está aqui meu coração, está todo despedaçado. Eu não consigo juntar os pedaços, mas o Senhor consegue juntar os pedaços. E ele vai começar a juntar um pedaço por pedaço. Eu lembro de uma história, de um artista que o grande método dele era conseguir juntar pedaços de vasos quebrados. E juntar de tal sorte que o vaso demonstrava muito pouco que havia sido quebrado. E as pessoas perguntavam a ele: o que é que isso faz para conseguir colar com tanta perfeição? De sorte que a gente não consegue identificar rachaduras depois. Fica difícil. E ele disse: olha, leva tempo. Leva muito tempo. Eu colo um pedaço e vou fazer outras coisas. Depois eu volto, penso mais um pouco e vejo outro pedaço que devo colar. E vou colando pedaço por pedaço. E eu não tenho pressa para colar os pedaços. E é exatamente assim que Deus faz. Deus não tem pressa para colar os pedaços. Tem gente que está colando os pedaços há 30 anos. Tem gente que faz 10 anos.
Tem gente que faz 50 anos, tem gente que leva a vida toda e continua colando os pedaços. A gente só vai parar de colar os pedaços quando nós morremos. Ele só vai parar de colar pedaços aí. Ele permanece a vida toda, por quê? Porque nesse belo dia aqui, que podia ser um dia glorioso para a humanidade, mas foi um dia de trevas, o homem resolveu se esconder e fugir diante de Deus. Então, um coração quebrantado com certeza achará um porto seguro onde o perdão estará instalado e será lá como suporte para a âncora. A nossas vidas. É muito difícil um coração perdoador, é muito difícil. Quando você é reiteradamente machucado, é muito difícil perdoar. Por isso que Jesus disse, olha, não dá para contar a quantidade de vezes que você vai ter que perdoar. Porque você vai ser reiteradamente machucado todo dia. Muitas vezes pela mesma pessoa. Às vezes a pessoa está dentro de casa e ela está me machucando todo dia. Todo dia. Mas no caso de Deus aqui, ele diz, olha, quando eu ouvir a sua voz, quando Deus chamar e você ouvir a sua voz, veja onde é que você vai estar no fim da sua vida. Veja quem você vai encontrar lá. Aprenda a saber identificar quando é Deus que chama e a serpente que chama. Aprenda a identificar e ouvir a doce voz de Deus. Aprenda a identificar e a responder corretamente quem lhe chama. Porque se o amor lança fora o medo, meus irmãos, e o coração quebrantado consegue alcançar perdão, só há esperança para isso nas mãos do Senhor. Não há em nenhum outro lugar. Meu Pai, estamos aqui, Senhor, orando agora e querendo colocar nossos corações, sabendo que nós podemos fazer isso, colocar nossos corações nas tuas mãos, sabendo que os nossos corações estão em pedaços, mas o Senhor consegue juntar todos. Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, a gente ia passar dificuldade, a gente ia sofrer, a gente ia chorar, a gente ia se entristecer, a gente ia muitas vezes querer até desistir de viver. Mas ele disse que a gente tivesse ânimo, a gente tivesse alegria e esperança no coração, porque ele tinha vencido o mundo. É nessa certeza, Senhor, que a gente quer entregar e orar para que essa igreja entregue o seu coração nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa falar os pedaços, juntar todos os pedaços. É isso, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vê aqui quem está aqui. Eu vou acenar aqui para minha mãe, que está assistindo. O irmão Pedro também estava assistindo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia para minha mãe. De noite, 7 horas, temos o culto aqui. E quando estiver perto de começar, eu aviso. Até mais tarde.